Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita e se trata do incrível, gente, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro aqui a gente leu no mês de maio, lá no grupo do Lendo Literatura Brasileira. Faz uns tempinhos lá que eu estou afastado das leituras devido aos estudos, mas não foi assim uma leitura que eu li assim numa paulada só, porque o que contém nesse livro aqui, eu acho que além de deixar a gente um pouco embasbacado com o que as pessoas foram capazes de fazer, é uma leitura da qual a gente pega como estímulo, principalmente, de como pessoas que, digamos, são categorizadas como inúteis, não têm utilidade para a sociedade, elas continuam sendo vistas, né? Eu vou chegar lá nessa linha de pensamento. Aqui no Holocausto Brasileiro, a Daniela Arbex, ela vai falar sobre o Colônia, né? Me perdoem a palavra, eu posso estar falando errado, mas o Colônia é tido como um hospital psiquiátrico, mas que depois de tanto tempo, né, ele inchou de pessoas lá dentro e assim, tinha pessoas de tudo que é tipo, sabe? E não necessariamente pessoas, entre aspas, doentes lá dentro. Aí que a gente volta um pouquinho naquele pensamento de as pessoas que eram consideradas inúteis, né? Isso por questão de saúde, por alguma deficiência, até mesmo por questões de opinião, né? A gente chega lá para te exemplificar. Então, quando você vai pegar esse livro aqui para ler, o que você vai se deparar? Com toda essa história, né? Ela é jornalista, ela se debruçou sobre essa história do Colônia, que tinha lá em Barbacena, e ainda existe, né? Agora operando, claro, com poucas pessoas. E ela se debruçou nessa história. O livro aqui ele é recheado de fotos, de facsímiles do local, né, onde ali né, por volta da década de 70, de 60, por ali, e depoimentos de pessoas que passaram pelo Colônia e que ainda estão vivos. Tem até inclusive uma reportagem da qual ela encontrou uma dessas pessoas, da qual ela procurou, ela relatou aqui, né? E ela teve contato com essa pessoa, então ela falou assim, gente, a partir do momento que eu tive contato com essa pessoa, é inacreditável que aquilo que você pesquisou é realmente real, porque você vai vendo tanta coisa ruim acontecendo nesse local, você acaba pensando que, cara, isso aqui não existiu, né? Isso aqui é ficção, alguma coisa assim do tipo, mas não, isso aqui de fato existiu. Lá na década de 60, o fotógrafo Luiz Alfredo ele fez algumas fotos, né? E essas fotos geraram denúncias em jornais importantes, né? Só que assim, a gente está se tratando de Brasil. E no que deu essas denúncias? Nada, né? Ali na década de 60. Só veio desenrolar mesmo ali por volta da década de 80 e tal. Enfim, 70, 80 mais ou menos, né? E através dessas fotos, a Daniela Arbex, ela teve contato com isso que aconteceu e ela foi atrás para saber, né? A pessoa da qual ela estava falando, inclusive, que ela teve contato, conversou, foi o José Machado, chamado O Machadinho, né? Ele foi fotografado em 61 e hoje, na época da publicação desse livro, tá? Ele tem uma nova publicação, inclusive. Ele ainda mora dentro do hospital meio século depois. Aqui, ela traz a foto do Machadinho na década de 60 e como ele se encontra hoje, né? Hoje no caso, na publicação desse livro aqui, tá? E aí ela foi se debruçando sobre essas histórias e assim, eu vou comentar um pouco aqui com vocês um pouquinho dessas histórias para que vocês tenham realmente ali uma noção do que foi. Mas assim, se você encontrar esse livro para ler, pegue ele para ler, passe adiante, que é um tipo de livro que a gente tem que passar essa informação. Como você quer falar, ó, tá vendo do que as pessoas são capazes de fazer isso num Brasil um pouco mais industrializado, né? Ó, não tá tão longe assim da década de 70, está por aí, né, praticamente. Inclusive, teve uma pessoa bem conhecida do campo da psiquiatria, né, que é o Basaglia. Ele fez uma coletiva de imprensa aqui no Brasil quando, né, na década, no boom ali das informações, chegou ao conhecimento dele, de outras pessoas, sobre o que estava acontecendo no Colônia. E ele falou assim que
parecia um campo nazista, as coisas que estavam acontecendo ali. Por isso chamado de Holocausto Brasileiro, porque as coisas que estavam acontecendo aqui dentro desse hospital eram inacreditáveis. Né? Eu fiz algumas marcações sobre alguns relatos, né, principalmente, do que acontecia. Por exemplo, ela vai falar aqui de como as pessoas eram recebidas lá no Colônia. Né? Os recém-chegados à estação do Colônia eram levados para o setor de triagem. Lá, os novatos viam separados por sexo, idade e características físicas. Eram obrigados a entregar seus pertences, mesmo que dispusessem do mínimo, inclusive roupas e sapatos. Um constrangimento que levava às lágrimas muitas mulheres que jamais haviam enfrentado a humilhação de ficar nuas em público. Todos passavam pelo banho coletivo, muitas vezes gelados. Os homens tinham ainda o cabelo raspado de maneira semelhante à dos prisioneiros de guerra. Após a sessão de desinfecção, o grupo recebeu o famoso azulão, uniforme azul de brim, tecido incapaz de brindar as baixíssimas temperaturas das cidades. Assim padronizados e violada sua intimidade, seguia cada um para o seu setor. Os homens eram encaminhados para o seu departamento B, os que tinham condições de trabalhar iam para o pavilhão Milton Campos, onde, em razão dos pequenos dormitórios, ficavam amontoados, sendo obrigados a juntar as camas para que nem todos dormissem no chão. E as mulheres andavam em silêncio na direção do departamento A, conhecido como assistência. Daquele momento em diante, elas deixavam de ser filhas, mães, esposas e irmãs. As que não podiam pagar pela internação, mais de 80%, eram consideradas indigentes. Nessa condição, viam-se despidas do passado, às vezes até mesmo da própria identidade. Sem documentos, muitos pacientes do Colônia eram rebatizados pelos funcionários. Perdiam o nome do nascimento, sua história original, sua referência, como se tivessem aparecido no mundo sem alguém que as parisse. Então a gente já vê aqui, essa introdução que ela faz, né, como as pessoas eram recebidas lá dentro, você já vê que as pessoas, quando entram lá, era um novo tipo, parecia um novo nascimento para um novo acontecimento ali dentro, né? Tudo que aconteceu fora do Colônia era deixado de lado. Então, a gente vê aqui que as pessoas que não tinham dinheiro para pagar aquilo ali eram tidas como indigentes. E aí sua memória era apagada, ou se não apagada, era parcialmente apagada, né, deixada de lado, e as pessoas acabavam, de certa maneira, infelizmente, naturalizando aquilo que elas viam ali dentro, né. Há também um depoimento aqui do Geraldo Magela Franco, ele era considerado ali o vigia do hospital, né? E dentre um dos tratamentos que ele comenta é a questão dos choques, né? E ele coloca aqui, ó: ajudei a dar choque em muitos colegas, ficava segurando, confessa o homem que hoje tem 48 anos. Abandonado no Colônia aos 12 anos pela família por causa de um quadro de epilepsia, Toninho não era o único a participar disso. O eletrochoque era tão comum na unidade que muitas vítimas se tornavam algozes depois que o efeito da descarga elétrica passava. Funcionário aposentado do hospital, Geraldo Magela Franco, 67 anos, admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinham finalidades terapêuticas, mas de contenção e intimidação. Tá? Ele trabalhou 29 anos no Colônia, ele foi contratado como vigia, permaneceu até 98 e, como não tinha formação adequada para lidar com os pacientes, aprendeu na cartilha dos funcionários mais antigos do que ele. Aí ele comenta: não havia prescrição, a gente aprendia na prática sobre o que fazer, quando ocorria qualquer perturbação. No caso dos remédios, a gente dava quando o doente apresentava algum tipo de alteração. Em situações de epilepsia, aplicávamos uma injeção. Se o cara às vezes se exaltava, ficava bravo, a gente dava uma injeção para ele se acalmar. Segue. Então a gente já viu um pouquinho como as coisas eram tratadas lá dentro, né? A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam graves fraturas. Então a gente já vê como é também a questão do eletrochoque aqui dentro, né? Que não era servido para coisas terapêuticas, né? Era mais como ele falou, né? Era questão de intimidação. E aí a questão do quadro de epilepsia, né? As pessoas ainda tinham muita dúvida sobre do porquê que as pessoas, do porquê da convulsão, né? Ou quando uma pessoa apresentava convulsão, outro caso ali de epilepsia. E aí as pessoas de desconhecimento acabavam adotando maneiras diferentes de tratar as pessoas
como com esse quadro. Ainda bem que a ciência evoluiu, né? E hoje a gente já consegue ali ter um modo de tratar certinho, tem o tratamento, da qual é o mais... Há um outro caso aqui de uma filha de uma funcionária. Ela ficou amiga de uma mulher chamada Conceição Machado. E ela relata, ó, Conceição Machado, uma das internas que mais resistiram ao encarceramento no Colônia. Aos 15 anos, Conceição foi mandada para o hospital, porque decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos machos. Embora trabalhasse como irmãos na fazenda de Dores do Indaiá, município pouco povoado no centro-oeste de Gerais, a filha do fazendeiro não desfrutava dos mesmos direitos. Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar Conceição no famigerado trem do doido, único no país que fazia viagem sem volta, em 10 de maio de 1942. Ela deu entrada no hospital, de onde nunca mais saiu. Em 30 anos, nunca recebeu visita. Isso daqui vai revelar a questão do quê? Não é só a questão de saúde ou de deficiência, é a questão também de intrigas, né? E aí o que acontece? A menina reivindica do pai o mesmo tipo de remuneração que o irmão recebia, o que o pai faz? Bota o menino no colônia. E o que ele chama aqui de trem de doido é o trem que levava essas pessoas para o colônia, né? E fala que é um trem sem volta, as pessoas somente iam, não voltavam lá. E ela foi colocada lá, né, em mais de 30 anos, nunca recebeu visita. E depois ele continua, ó. No começo, a filha de Indaiá foi tomada pela indignação. Bonita, jovem, lúcida, não aceitava o diagnóstico de loucura. Por isso agrediu os guardas, desafiava com violência a ordem imposta. O peso da retaliação era maior do que a ousadia do adolescente. Como castigo, Conceição passou mais de 2 anos trancada em cela inferior a 10 metros quadrados. Só via a luz do sol 20 minutos por dia. Lutou com todas suas forças para não se envergar diante do peso da sentença, até decidir canalizar sua energia para tentar mudar o lugar que passou a ser seu mundo. Levantou a voz para exigir medicamentos, médicos, alimentação de qualidade, assistência digna, tornando-se líder do seu grupo. Um dia, indignada com o descaso imposto aos pacientes, ela tomou o caminho da sala de então diretor José Teobaldo Tolendal e, gritando surpresa, ela levantou-se da cadeira, ficando separados pela mesa. Então você já vê que as pessoas também tinham ciência do que estava acontecendo ali, mas assim, a força, né, ela sozinha não foi capaz de lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, né? É uma coisa de incrível o que as pessoas foram capazes de fazer aqui dentro desse colônia. E assim, relato após relato, você vai vendo e fica impressionado com as coisas. E tem uma frase que eu assim, que deixou mais absurdo. Deputados mineiros criaram comissões para discutir a situação da unidade 10 anos depois, isso na década de 70. Nenhum deles foi capaz de fazer os abusos cessarem, né? Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam morte nas costas. Essa é a principal frase que define o Colônia para mim até hoje. Assim, minha gente, eu vou dar poucos relatos sobre esse livro aqui, porque é muita coisa que tem dentro. O mais interessante é que o leitor pega esse livro aqui e vai acompanhando para saber as coisas que acontecem aqui, né? E isso é a graça, né? Nesse sentido, tá? Não é uma história de graça, não tem graça nenhuma. Mas o interessante dessa história é você pegar para ler, sem saber os relatos aqui, né? Só ter ciência de que isso aqui é um resultado de uma sociedade que exclui as pessoas, né? Que marginaliza as diferenças e principalmente é revertido nas instituições, como as instituições públicas também são coniventes com esse tipo de prática, né? A gente vê aqui denúncias de jornais a esse tipo de tratamento e que causaram um certo fervor ali depois de um tempo, depois voltou de novo a ficar manso, né? E isso tudo é resultado dessas coisas, né? Da falta de entendimento, da falta de pesquisa, do empenho em querer mudar a realidade dessas pessoas que encontram nesse tipo de atendimento um pouquinho ali de ajuda, já que dentro das suas próprias relações familiares, suas próprias relações sociais já não conseguiram ter. E aí acontece isso. É um livro interessante, tem, como é um livro lançado
na década de 2010 ou 2006, 2013 essa edição, 2010. Tem um documentário, inclusive, no YouTube, está recheado de pessoas comentando sobre essa história, é muito interessante. A autora em si também, né, ela escreve de um modo que a gente fica muito preso. Eu adorei aqui o modo que ela coloca. Tem outros livros dela que eu faço questão de ler também, né? E você fica preso a esse tipo de escrita que a autora coloca aqui. Ela vai falando sobre a questão do Colônia, como foi abordado, as reportagens, as entrevistas, como ela chegou nessas histórias aqui de pessoas que ora trabalharam lá no Colônia, ora eram pessoas que estavam internadas lá dentro também, né? Como eu falei lá do José Machado lá no começo do vídeo. Então é um livro que não pode cair, é uma história em si, né, que não pode cair no esquecimento do que como as instituições, a sociedade, o que as instituições e a sociedade, as pessoas, elas são capazes de fazer, né? Fica a dica aqui de um livro muito bom, um livro maravilhoso, que você vê pela sua frente, pegue, agarre e leia esse livro. E passa adiante também, né? Porque isso daqui é uma informação que não pode cair no esquecimento. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe o vídeo aí. Nas próximas leituras que eu for fazer, trago mais vídeo aqui para o nosso canal. Até a próxima!